Então aqui a gente vê que tudo isso já foi preparado há muito tempo, está se cumprindo hoje, e qual que é a grande esperança que eles têm, né, nessa nova religião? Precisa ter um salvador, tá certo? Precisa vir alguém para estabelecer essa religião, para fazer com que ela caminhe. A esperança tanto aí da Alice Bailey quanto da Blavatsky era o quê? Que o Cristo dessa era, o Cristo dessa nova era, ele iria estabelecer essa nova religião. E quando a gente para pensar, né, todo mundo espera um salvador. Nós estamos fazendo um estudo aqui que fala o quê? Até que ele venha, nós temos a nossa esperança na vinda do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Só que assim como nós temos a nossa esperança, o judeu também tem a esperança no Messias que ele acha que ainda não veio. O islamismo tem a esperança no Mahdi. Aqueles que são adeptos da nova era têm a esperança no Maitreya. Ou seja, todo mundo aguarda por um salvador. E da maneira que nós estamos estudando na palavra de Deus, que nós precisamos aguardar essa vinda do nosso salvador, o mundo também está se preparando para a vinda de um falso salvador. E olha que coisa interessante aqui pra gente. No judaísmo, eles ainda aguardam a vinda do Messias, tá certo? Eles não acreditam que Jesus é de fato o Messias que estava ali, né, sendo predito no Antigo Testamento e que no Novo Testamento se cumpriu. Finalmente o verbo se fez carne, né, e habitou entre nós. Então eles ainda aguardam a vida de um Messias. E ele vai trazer o quê? Paz ao mundo, tá certo? Ele vai trazer paz ao mundo. No islamismo, a gente tem o Mahdi, e ele é o redentor profetizado do Islã, e os muçulmanos acreditam que o Mahdi, junto com Jesus, vai livrar o mundo do erro, da injustiça e da tirania. Então eles acreditam que no tempo do fim surgirá o Mahdi, e ele junto com Jesus, ele vai fazer o quê? Livrar o mundo do erro. Depois, na nova era, a gente tem o Maitreya, né? Ele é designado o renovador do budismo, o próximo Buda, que reiniciará o atual ciclo iniciado por Siddhartha Gautama quando os ensinamentos deste tiverem sido esquecidos neste mundo. Ou seja, ele vai reiniciar, tá certo? Ele vai levar o mundo para uma nova era, né? A era de Aquários, etc. E aí o que tem aqui, até para aqueles que não creem, né? Você pode colocar ideístas, ateus, né? Pessoas que não creem em nada, você tem o Ashtar Charan, tá certo? Ele é um extraterrestre que comanda uma frota espacial, e o objetivo dessa organização é, em certo sentido, salvar a humanidade de si mesmo. Ou seja, ele vai vir para salvar a humanidade, né, dela própria. Né? Não é à toa que a gente está vendo vários relatos aí, né, de objetos voando, a gente viu lá na Ucrânia, na guerra da Ucrânia está acontecendo, e em Porto Alegre também começou a aparecer algumas coisas, ou seja, esses relatos começaram a pipocar, né? De repente começaram a voltar aí, até o governo dos Estados Unidos ali falou que realmente tem algumas coisas ali que eles não podem falar, mas que realmente existem. Ou seja, para cada grupo de crença, você tem um salvador. No mundo do jeito que ele está hoje, todos aguardam o quê? Um salvador, tá certo? Que vai estabelecer essa religião única, que vai abarcar todo mundo, que vai unir o mundo num propósito só. E aí, como que a gente pode lidar com essa questão, né? Desse engano? Porque todo mundo aguarda um salvador. Mas nós que estamos estudando a Bíblia aqui, nós temos a palavra da verdade que não falha. E ela dá os passos, né, dos acontecimentos aqui para gente, os marcos que Cristo estabeleceu antes da sua vida. Então a gente estudou lá no nosso primeiro episódio os sinais da volta do Senhor Jesus, tá certo? Então toda a parte aqui de sinais a gente está revendo elas aqui, mas a gente não vai ler. Então, muitos surgirão se dizendo ser o Cristo, ouvirão falar a respeito de guerras, rumores de guerras, terremotos, perseguição, falsos cristos, o amor se esfriará de muitos. Ou seja, todos esses sinais a gente viu que eles já se cumpriram. Agora, o que, que falta ainda se cumprir? Se a gente olha lá de novo para Mateus 24, o que, que falta ainda se cumprir? Olha lá, o evangelho ser pregado em todo mundo. Isso ainda não se cumpriu. Precisa se cumprir, tá certo? Os demais já se cumpriram. A gente consegue constatar, né, pela nossa própria observação. Mas agora o que, que falta? O evangelho será pregado em todo o mundo, surgirão falsos cristos, profetas fazendo grandes sinais para enganar, se possível, os próprios escolhidos, tá certo? Isso vai aumentar ainda. Já tem hoje, né, mas vai aumentar exponencialmente. Lembra? Todo mundo aguarda um Salvador? Então, isso vai acontecer. Depois, o anticristo se personificará e surgirá em diversos lugares, fingindo ser o próprio Jesus. Aí é o Salvador que o mundo espera. Lembra? Todo mundo aguarda um Salvador? Então, o engano ele vai acontecer. Para aqueles que não têm o amor da verdade, eles sejam enganados. Tá certo? Vamos ler dois textos aqui, ó.
2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 8 ao 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 8 a 12. Olha o que está escrito lá. Quem quiser pode ler pra gente, tá? Quem encontrou aí. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 8 ao 11. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Isso, do verso 8 até o 11. Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. O 8 até o 10. Até o 11. 11. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Obrigado, Mayara. Então, olha lá, o que Paulo está falando aqui? Né? Que antes da vinda do Senhor Jesus, vai se manifestar o quê? O iníquo, tá certo? E o surgimento desse iníquo se dará o quê? Com toda a eficácia de Satanás. Ou seja, com todo o poder, com todo, né, tudo aquilo que foi dado. Lembrando que Satanás é um anjo caído, né? E ele é um querubim, né, caído, ou seja, um anjo poderoso. Ele vai agir com total liberdade. E para que ele vai agir com total liberdade? Para enganar aqueles que não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja, lembra? Todo mundo espera um Salvador. Eles vão receber Salvador. Eles vão receber Salvador. Porque a palavra de Deus diz, o anticristo ele vai se personificar, ele vai surgir em vários lugares. Mateus 24, do verso 25 a 26, diz isso. Ele vai fazer grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam os próprios eleitos. Tá bom? E agora, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, olha o que está escrito lá. 2 Coríntios. 2 Coríntios 11, verso 11, capítulo 11, verso 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, ali, Paulo de novo dizendo, né? Não é de se estranhar, né? Não é algo, né, maravilhoso, porque o próprio diabo que se transforma em anjo de luz. Ali ele está falando dos próprios, dos falsos mestres, né? Que eles servem ao diabo. Ele vai falar, não é maravilha, porque o próprio diabo se faz o quê? Se transforma em anjo de luz. Tá certo? Ele, então, próprio, ele vai o quê? Imitar a volta do Senhor Jesus. Para enganar as pessoas. O mundo inteiro espera um Salvador, inclusive os cristãos. Mas aqueles que não tiverem verdadeiramente firmados na verdade, eles serão enganados. Então, dos sinais que Cristo falou que antecedem a sua vinda, o que falta acontecer? O evangelho ser pregado e o surgimento, então, do anticristo, né? A personificação do anticristo, porque o anticristo ele já está no mundo, né? Desde o tempo dos apóstolos ele já estava no mundo, né? Mas ele vai ser personificado numa pessoa. Quem que é? O próprio Satanás, tá certo? Então falta isso acontecer. Ou seja, a gente está vivendo justamente no último estágio ali dos sinais que Jesus deixou a respeito da sua vida. E aí um ponto que é interessante, uma vez que a gente leu aquelas citações, né? Daquelas ocultistas, tudo ali, eu quero trazer a citação aqui de Ellen White. Tá? Ela é a escritora mais traduzida em toda a história da literatura, né? Ela escreveu sobre diversos temas, religião, educação, saúde, relações sociais, evangelismo, escreveu sobre tudo, tá certo? Os adventistas do sétimo dia, assim como eu, creem que Ellen White ela foi usada muito mais como uma escritora. Né? Ela foi apontada por Deus para ser uma mensageira especial a fim de atrair a atenção de todos para as Sagradas Escrituras e ajudá-los a se prepararem para a segunda vinda de Cristo. Então, assim como a gente tinha aquelas servas do diabo, tá certo? A gente tem aqui uma serva de Deus que escreveu a respeito de assuntos que nos levam para mais perto de Deus. E aí, assim como, né, aquelas senhoras que a gente viu anteriormente falaram de todo o engano dessa religião única que precisa estabelecida, desse, né,
Cristo da nova era surgir, olha o que Ellen White escreveu a respeito dos tempos finais. Os apóstolos, conforme os personificam esses espíritos de mentira, são apresentados contradizendo o que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo, quando estavam na Terra. Eles negam a origem divina da Escritura Sagrada, estando assim a demolir o fundamento da esperança cristã e a extinguir a luz que revela o caminho do céu. Satanás está fazendo o mundo crer que a Escritura Sagrada é mera ficção, ou ao menos um livro apropriado às eras primitivas, devendo hoje ser considerado com menosprezo ou rejeitado como obsoleto, e para substituir a palavra de Deus, exibe as manifestações espíritas. É este um meio inteiramente sob o seu domínio. Mediante ele, é-lhe possível fazer o mundo acreditar o que ele quiser. O livro que deve julgar a ele e a seus seguidores lança-o à obscuridade, precisamente o que lhe convém. O Salvador do mundo, ele o representa como sendo nada mais que um homem comum. Então, o que ela escreve aqui, né, falando a respeito do tempo que nós estamos vivendo? Que espíritos de demônios, eles vão personificar os próprios apóstolos, contradizendo o que eles escreveram na palavra de Deus. E o próprio Satanás, né, ele vai fazer ali manifestações espíritas para descredibilizar a palavra de Deus. Lembra lá o que a Alice Bailey falou? Que a experiência vai sobrepor o quê? A teologia. O seu sentimento vai sobrepor o quê? Os ensinamentos doutrinários. Ou seja, você tira o foco das Sagradas Escrituras e passa naquilo que é o quê? Sentimento, aquilo que eu estou vendo, as sensações. É exatamente esse engano que Satanás ele vai utilizar no fim. Tá certo? Olha o que mais ela diz aqui, ó. Muitos serão defrontados por espíritos de demônios personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Estes visitantes apelarão para os nossos mais ternos sentimentos de simpatia, efetuando prodígios para apoiarem suas pretensões. Então, como é que eles vão enganar as pessoas? Vão fazer grandes sinais e grandes prodígios. Lembra porque Cristo diz a respeito do surgimento dos anticristos, lá em Mateus 24? Não vá. Se falarem que ele está no deserto ou dentro da casa, ele fala o quê? Não acrediteis e não vá. Por quê? Se você for, você vai ser enganado. Tá certo? Os prodígios, eles são o quê? Grandiosos e vai apelar para os nossos sentimentos. Então, se você vê, você vai correr o risco de ser enganado. Devemos estar preparados para resistir a eles com o quê? Com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem e de que os que desta maneira aparecem são espíritos de demônio. Então, por que Satanás tira o foco da palavra de Deus? Para poder enganar as pessoas de uma maneira mais fácil. Tá certo? Olha a última citação que ela traz aqui pra gente. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás ele personificará Cristo. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com um brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse, lá no capítulo 1, dos versos 13 a 15. A gente tem uma declaração ali, uma descrição de Cristo glorificado maravilhosa. Então, Satanás ele vai aparecer desta maneira. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio, Cristo veio. O povo se prostra em adoração diante dele. Enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava os seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia, e em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as moléstias dos povos, e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome pela recusa de ouvirem seus anjos a eles enviado com a luz e a verdade. É este o poderoso engano quase o quê? Invencível. Tá certo? Então imagina, ele aparece com toda a sua glória, fingindo ser Cristo. O mundo inteiro está esperando um Salvador. Não importa no que você creia ou que você não creia. Todos aguardam um Salvador. Ele surge com toda essa glória, fazendo cura, fazendo sinais,
E aí depois ele diz que ele mudou, né, o dia de adoração. O quarto mandamento ele fala que mudou o quê? Para o domingo. E ele ordena que todos santifiquem esse dia. Como que as pessoas podem resistir a esse engano? Por isso que, né, que ela diz que este o poderoso engano quase o quê? Invencível. Mas ele pode ser derrotado somente pela palavra de Deus. Somente se nós estivermos firmes na palavra do Senhor. Tá certo? Então aqui a gente vê, né? Aquela religião universal antiga era o quê? A religião do dragão e do sol. De novo aqui a gente vê que ela vai ser estabelecida, tá certo? Uma vez que Satanás ele diz agora aqui que ele quer que as pessoas o que santifiquem o dia que ele abençoou, que não é mais o sábado, mas sim o domingo, né? O Sunday, dia do sol.